Você já parou para pensar a respeito da mensagem que a logo da sua empresa, está transmitindo para a sua clientela? Você já parou para pensar se essa mensagem está funcionando de verdade? Se o seu cliente está entendendo que tipo de produto e que tipo de serviço a sua empresa comercializa? E se esse produto está realmente sendo identificado pela logo da sua empresa? Nós vamos tratar nesse vídeo exatamente sobre isso. Nós vamos diferenciar o que é conceito de logo, de marca, de logotipo. Nós vamos tratar sobre o processo de criação de marca, de identidade visual, de logo, de logotipo. Fica aí e nós vamos tratar sobre esse assunto daqui a pouquinho. Olá, seja bem-vindo ao canal Design Muito Mais. Eu sou José Carlos Francês, sou designer, sou formado em sistemas para a internet com especialização em experiências do usuário e experiência do consumidor. Nesse vídeo nós vamos tratar sobre os conceitos muito importantes a respeito de top of mind. Vamos explicar para vocês o que é isso. Vamos explicar sobre o processo de naming. Vamos explicar a respeito de criação de identidade visual, sobre criação de logos, criação de logotipos e diferenciar tudo isso. Tudo isso numa linguagem muito simples, muito acessível, sem tecnicidades, de uma forma que qualquer pessoa, qualquer leigo consiga entender. A história mostra para gente que lá na antiguidade, na Idade Média, ou muito antes disso, os reinos antigos eram representados por símbolos que os povos antigos usavam para representar os reinos, para representar a força e o poder dos exércitos antigos. Tanto os seus veículos militares, quanto as suas armaduras, quanto os seus escudos militares, eram sempre representados graficamente por um escudo, por uma imagem gráfica que representava o reino daquele povo, daquele exército militar. Quando um outro exército vislumbrava aquele símbolo gráfico, ele já sabia de que exército se tratava, de que povo se tratava. Não importava a distância física que aquele povo estava, que aquele país, aquela representação gráfica mostrava o poderio, tentava mostrar o poderio bélico, militar, a força física que aquele povo queria demonstrar. Mostrava e punha o medo daquele povo. Era essa a intenção que todos os escudos, os veículos militares, o exército impunham em suas armaduras, nas suas roupas. É essa a mesma intenção que os índios, quando foram vistos aqui no continente americano, tanto a América do Norte quanto a América do Sul, as flechas e todos os apetrechos militares tinham uma identificação visual através das suas cores. Na construção dos seus apetrechos militares, tanto cores quanto formatos identificavam a tribo que aquele apetrecho pertencia. As cores identificavam que tribo tinha fabricado aquela ferramenta militar. Quem conhecia pegava aquela ferramenta e identificava essa ferramenta que foi fabricada pela tribo tal, essa da tribo tal. Vamos tomar cuidado aqui, porque estamos numa região dominada pela tribo tal. As tribos indígenas, principalmente aqui no Brasil, não se conheciam, mesmo estando próximas uma das outras, mas conheciam as suas ferramentas, os seus apetrechos, as suas armas militares, por causa das cores dos seus formatos. É uma forma de identificação, de impor respeito, de impor poder militar, de impor medo. É assim que a ideia da cor e da forma de um símbolo foi passando de geração em geração. É assim que a história foi trazendo para a gente a ideia do símbolo gráfico. É assim que isso foi passando de história, foi passando pela história, desde lá da antiguidade. É isso que foi passando e tudo depois que foi gerando, buscando, o ser humano foi buscando capitalizar, foi buscando
monetizar, foi buscando gerar valor de tudo, que foi que os artistas foram buscando nas referências militares, nas referências psicológicas da humanidade, uma forma de impor respeito, de impor sofisticação, de impor o selo na carta, aquele selo da cera quente que os reinos selavam o seu envelope, impunha também um selo real na carta, aquilo não podia ser aberto, aquilo era um crime. Então, aquele símbolo, aquilo ali era uma assinatura. A própria assinatura do rei estava ali. Então, aquele símbolo foi indo de geração em geração e gerou a ideia da marca, da logo, do símbolo das empresas. Desde lá do século XVII, XVIII, foi se aprimorando e hoje todas as empresas, a primeira coisa que se pensa num dos processos de identidade visual é, entre outras coisas, o seu nome, a sua representação gráfica, e assim surgiu toda a ideia de identidade visual, para se impor respeito, para se impor valor e para se impor a ideia do espírito dessa empresa. Foi assim que surgiu a ideia da logo e da marca e da sua representação gráfica. E quais os conceitos por trás dos termos logo, logomarca, marca, logotipo, que às vezes nós tratamos as coisas como uma coisa só, e isso não é verdade. A palavra logo, em grego, quer dizer marca, sinal. Então, o termo logomarca, para nós, seria um equívoco falar logomarca, porque senão seria marca-marca, que está errado. Então, nós falamos a logo, para se referir à marca, e marca. Então, o certo seria falar a logo, ou o logo, ou falar o logotipo, que é uma outra coisa. O logotipo é quando nós desenhamos uma marca baseada em letras. Tipo quer dizer, que vem de tipografia, né? Quer dizer, tipo quer dizer a letra, grafia, escrever. Então, escrever uma letra. Então, tipografia. Letra, logotipo, a logo baseada em letras. Então, logotipo, ok, o logotipo, a logo e o logo, a logo seria a marca, o logo, o logotipo, ok. Então, o que que é um logotipo? É uma marca baseada em letras, quando eu faço um grafismo diferente, uma parte artística baseada em letras. Não há aqui uma expressão gráfica, uma arte de uma outra imagem anexado às letras, à fonte, e sim só uma letra com uma representação artística junto, baseado em letras e não anexado à letra. Outros conceitos bastante importantes de conhecermos são os conceitos de top of mind, de branding e de naming, também muito usado pelo pessoal de marketing, né, e pelos criativos da agência de propaganda. Os termos são em inglês porque vieram da América do Norte, dos Estados Unidos, porque tudo é criado lá, desenvolvido lá, e a gente acaba usando os mesmos termos, não porque nós não nacionalizamos aqui, é porque o nosso contato com agências americanas é muito grande e o intercâmbio é muito grande também. Então, traduzir para depois versionar para eles, isso é muito complicado. Então, a gente acaba fazendo o uso das mesmas palavras em inglês, porque a gente acaba diminuindo o trabalho. É por isso que, assim, não é nenhum tipo de frescura ou evitar de usar o português, não é isso. É que o mundo inteiro acaba trabalhando muito com agências norte-americanas, agências europeias que só usam a língua inglesa. Por isso que a gente acaba usando muito a língua inglesa, não a língua portuguesa, né? É a língua usada aqui e nos outros países, as línguas locais. Então, por exemplo, o conceito de branding.
que é muito mais do que fazer a marca, como o nome diz, mas é muito mais completo do que isso, né? A marca não é só colocar, fazer o nome lá e deixar o nome pronto da sua marca, por exemplo. Trabalhar a marca é como fazer com que isso seja vendida a ideia para o seu cliente, né? Fazer com que isso seja pertinente ao cliente, esteja na cabeça do cliente, o top of mind, por exemplo, é como que o cliente, quando ele perguntado, por exemplo, qual a primeira marca de refrigerante que vem à sua cabeça? É a marca tal, top of mind, você queria, qual é a primeira marca que ele vai lembrar de lanchonetes, de restaurante, de desodorante? Isso é o top of mind, é a primeira marca que ele vai pensar sem nenhum estímulo, entre essas três. Não, é a primeira marca que ele vai pensar. Isso é top of mind, é estar no topo da memória dele. Isso é o máximo da lembrança que uma marca pode alcançar. É isso que o branding busca, estar no topo da memória do seu cliente, sem nenhuma estimulação, nenhum estímulo para forçar a memória dele. O branding é muito mais do que forçar, do que fazer a marca, é elaborar sensações, boas memórias, boas experiências, que hoje tudo é trabalhado atrás, em cima de experiências, buscar boas experiências, boas recordações. É isso que as marcas hoje estão buscando. Não é só uma logo bonitinha, bem feita, bem pensada, bem estudada, mas sim gerar experiências desde do primeiro contato do cliente até anos depois que ele usou aquela marca, aquele produto, aquele serviço, para que ele recomende, que ele volte a usar de novo, um produto que dure muito tempo e quando ele vai precisar comprar de novo, ele vai lembrar de você, top of mind. E quando ele lembrar, ele vai lembrar, eu quero aquela marca. Eu comprei uma balança para me pesar que eu já não tinha essa marca há 5 anos. A primeira coisa que eu pensei quando eu fui comprar uma outra marca de balança foi uma outra balança, foi essa marca. Eu fui atrás dessa marca e não me arrependi. Quando eu fui comprar a balança, eu comprei essa marca e a minha experiência com essa balança está sendo excelente. Isso é branding. É fazer com que a experiência seja maravilhosa sempre que o cliente for usar. Sempre. E naming, eu deixei para falar por último, porque naming é um dos processos mais caros que as grandes empresas investem fortunas, porque naming é nomear uma empresa, um serviço, um produto, um processo, um software. Naming é dar nome. Parece que é a parte mais simples de um processo, mas é a parte mais delicada de todo o processo de branding. Naming é dar nome a um produto, a uma empresa. Esse processo de naming é caro, como eu já disse, mas ele é delicado na medida que ele considera o idioma, as variáveis do idioma, as facilidades de outros idiomas, os apelidos que esse produto pode ter, as diminuições que esse produto pode ter. Eu vou dar um exemplo. Um refrigerante, eu nem sei se o YouTube vai me cortar daqui a pouco, tá? Mas vamos falar Coca-Cola, o refrigerante mais conhecido, top of mind no mundo inteiro. O nome Coca-Cola, que não foi um processo de naming, né? Porque quem criou nomeou como Coca-Cola, mas se fosse um processo de naming, ele teria considerado, por exemplo, a marca Coca, que é um diminutivo de Coca-Cola. Todo mundo fala, me dá uma Coca. O diminutivo Coke, que é o diminutivo usado no mundo inteiro. Coke é registrado no mundo inteiro. Então, é um processo que considera todas essas variáveis para ser considerado um processo de naming. Isso é feito por agências altamente especializadas nesse processo. Isso se dá com processos de naming de produtos, de sabonetes, de salgadinhos, de desodorantes, automóveis,
E às vezes esse processo dá errado, aí o produto não vende, e a culpa não é do produto, e sim do nome que, não, que deu errado. O nome de produtos que aqui, por exemplo, venderam e em Portugal não vendeu, e que na Índia não vendeu, que vendeu muito nos Estados Unidos, mas que aqui não vende. E o errado não é o produto e não é a embalagem, é o nome. Depois eu posso até fazer um vídeo, se vocês quiserem, sobre vários exemplos que eu tenho isso pesquisado, vários exemplos que o nome foi feito errado no mundo inteiro e só vendeu em alguns países, que o naming foi focado para esses países. Então é um processo muito delicado. É esse o processo que nós temos que pensar quando nós estamos nomeando uma empresa, nomeando um produto, nomeando um serviço. Isso é muito, muito importante no processo de naming, no processo de identidade visual, que vai resultar em como a sua empresa vai ser vista pelo seu público. Uma coisa que você também não conhece, talvez você não conheça a fundo, é como que acontece o processo de criação da logo e do logo da sua empresa. Como que nós, designers, pensamos no processo de criação da identidade visual que parte da criação da logo da sua empresa. Quando o cliente já tem a logo criada, que muitas vezes nós recebemos na agência uma empresa já com a logo criada e ela é linda, é funcional, transmite uma mensagem funcional, nela nós não mexemos, mas na maioria das vezes a empresa tem uma identidade forte, mas ela não tem uma logo funcional. Aí nós pedimos licença para remodelar, reanalisar, analisar esses requisitos e retrabalhar essa identidade visual a partir da logo e do logotipo ou do logotipo dessa empresa. Como que é feito esse processo de design e de redesign dessa identidade visual a partir da logo dessa empresa? O primeiro passo que nós fazemos depois de pedir autorização para desse redesign, quando é o caso, é analisar como que a concorrência dessa empresa pensou nessa identidade visual. A primeira coisa é levantar os mais importantes concorrentes dessa empresa, do mesmo mercado, os mais importantes, os mais próximos geograficamente, e analisar como eles resolveram o mesmo problema. A partir disso, nós partimos para uma análise de todas as variáveis dessas empresas. Como é que eles resolveram, se resolveram bem, os que resolveram bem, como que resolveram, que ferramentas utilizaram, quais as cores, quais linguagens eles adequaram a essa logo, tipo de letra, cores, linguagens, que motivos que te levaram para cada ferramenta e principalmente quais veículos de comunicação eles usaram. A identidade visual para uma comunicação interna é uma. A linguagem visual para uma comunicação externa, com outdoor, com uma comunicação de um veículo de massa, por exemplo, como um jornal, como um veículo andando na rua, um automóvel, é outra completamente diferente. A partir disso, nós começamos a elaborar um projeto voltado ao cliente. Fazemos várias análises de cores, de personalidade do cliente, às vezes fazemos várias reuniões dentro do espaço físico do cliente, quando é o caso, quando não é uma empresa 100% virtual, e passamos a estudar o espírito da equipe do cliente. Conversamos com todos eles, entendemos qual é o objetivo de venda dessa empresa e aí colhemos todas essas informações para fazer o maior plano de paleta de cores. Estudamos as paletas de cores, aí sim voltamos para dentro da nossa equipe e elaboramos vários e vários projetos até escolher o melhor projeto entre todos eles para ir mostrar ao cliente e fazemos vários redesigns e vários redesigns até chegar numa proposta concisa, firme, eficaz, eficiente, tanto de escolha de letras quanto escolha de cores, de fontes, né? E escolha de cores para poder aí sim mostrar para o cliente. Geralmente, isso
É muito comum o cliente fica feliz na primeira ou na segunda apresentação e o projeto é dado por apresentado e por encerrado. Aí partimos para a produção de websites, landing pages para captação de e-mails, aí partimos para o e-commerce, quando é o caso, e está entregue a comunicação visual do cliente. É assim que se faz um projeto de identidade visual. Eu espero que vocês tenham gostado. Dessa vez nós fizemos um vídeo bem diferente dos outros, com mais assuntos mais pontuais, né? Mais assim, uma coisa mais dinâmica. Eu quis mostrar, transmitir mais informações a respeito do assunto. É um assunto muito bacana. Esse vídeo dá início a uma série que nós vamos falar bastante a respeito de identidade visual, que é muito importante para as pequenas empresas. Assine o nosso canal, participe com as suas ideias, sugestões são sempre bem-vindas. Fico muito feliz quando eu vejo um comentário aqui no nosso canal, estou sempre respondendo pessoalmente. O YouTube está sempre indicando nossos vídeos bastante aí na sua plataforma, que isso é muito legal, bastante agradável da gente ver aí na plataforma nossos vídeos sendo indicados. Eu agradeço muito a participação de todos, é sempre um prazer tê-los aqui. Um grande abraço e fiquem com Deus.